onboarding mal sucedido, ele não só acarreta perdas financeiras, né, para instituições, mas também risco de imagem, né, quando a gente fala das pessoas físicas aqui, jurídicas. Então isso acarreta de uma certa forma, né, para a sociedade. Então o onboarding mal sucedido ele é algo que de fato impacta de uma forma geral não só o financeiro, mas sim também a sociedade como um todo. A proteção toda que a gente tem que ver do sistema financeiro, eu acho que esse é um detalhe até um pouco do que o Volpini puxou, dessa colaboração que tem que existir, ela tem que ser desde o onboarding. Se a gente entender que um onboarding não precisa ser seguro, porque eu não vou dar crédito, você vai direcionar ou vai pegar toda a fraude do mercado para você, vai tendenciar a ir para lá. Então a gente não pode pensar que, olha, não estou dando crédito, o onboarding pode ser mais ou menos. A gente sabe da antiga 2025, que passou a ser a 4753, todas as etapas que a gente deixou de ter a exigência do Bacen, mas ele deixou de exigir como norma e passou a regular diretamente nas instituições. Então acho que o principal ponto, o onboarding tem que ser bem sucedido, dá para ter uma conta de pagamento também segura, não muito cara com as automações. Não é porque a gente não dá crédito que precisa ser um onboarding tão frágil. Falar em onboarding mal sucedido, a primeira consequência é que é um facilitador do crime. E quando a gente fala em facilitar o crime, a gente precisa tirar aquela visão romantizada que é um crime relacionado apenas à fraude, né? Hoje a gente estava debatendo aqui pouco antes e foi brilhante a colocação do Volpini, porque pontuou várias situações problemáticas. Então o onboarding mal sucedido ele acaba sendo um facilitador para o crime organizado, né? E a gente precisa cada vez mais conscientizar as empresas, né? E quando tem esse nascimento de um cliente assim que vai ser utilizado para atividades criminosas, esse nascimento acaba impactando muito a segurança pública. Então, a gente tem milhões de ocorrências de fraudes e golpes hoje que acabam impactando as atividades policiais como um todo, e sem contar que muitas vezes esses casos acabam também financiando, né, servindo como até redes de ocultação de ativos de outros crimes também. Então, quando a gente fala de onboarding, eu acho que ele é uma questão essencial também para o combate ao crime de uma forma geral, né? Aí o crime a gente tem que entender o ecossistema criminoso como sendo um ecossistema único. Então a gente tem organizações criminosas tradicionais que nesse processo aí de bancarização, de digitalização que se impulsionou muito no pós-pandemia, que aproveitou muito essas oportunidades, pois o crime está onde ele encontra oportunidades. Então, essa questão do onboarding ela é fundamental, não só para a sociedade, para a sobrevivência das empresas, né? E também para a segurança pública. Do lado da CODI, o que a gente percebe nas interações e até mesmo o Cássio trouxe aqui no comecinho um pouquinho da visão que a gente tem das bases que são compartilhadas pelas instituições, né? É que de fato existe uma diferença ainda muito grande em termos de algumas empresas, né? Algumas que são um pouco mais, deixam o processo um pouco mais liberal, podemos dizer assim, outras que são um pouco mais rígidas, né? E quando a gente avalia, né, no final das contas, quando a gente vê o problema da fraude, a gente olha, pô, olha só o que aconteceu, né? Tem situações que a gente olha, por exemplo, na nossa base, a gente percebe que não foi feita uma validação simples se o CPF tinha uma informação de óbito, por exemplo. A gente localiza isso, né? Então tem ainda empresas de diferentes estágios, né, e que a gente, olhando para isso, vem buscando, né, conversar e vem tentando promover. Eu acho que ação como essa aqui de compartilhamento mesmo, a gente até faz um comparativo um pouco com a indústria de crédito, né? Hoje, o que seria, por exemplo, uma concessão de crédito se não tivesse um cadastro positivo, se não tivesse um cadastro negativo, né? E eu acho que para a fraude a gente está começando a chegar nesse momento, né? De conscientização, de entender, como o próprio Volpini comentou aqui, de ser ajudado, desse ecossistema se ajudar, desse mercado de fraude se ajudar para dar mais robustez e olhando, obviamente, para diversos dados, como foi colocado aqui, né? Então, hoje a tecnologia está aí, né? É possível você capturar uma série de dados digitais e com base nisso você desenvolver
soluções analíticas, você tem os dados que são os mais, né, tradicionais, que também podem apoiar nisso, mas sem dúvida nenhuma ainda tem uma diferenciação em níveis, né, de empresas aqui no Brasil que acaba trazendo esse problema.